bem? Meu nome é Kátia, professora de História, e hoje na nossa aula nós iremos falar sobre escravidão. A habilidade desenvolvida é a EF 07HI15, onde iremos discutir o conceito de escravidão e também trabalhar as distinções e diferenças entre escravidão moderna, antiga e medieval. O TCT da disciplina é trabalho, o público-alvo são vocês aqui, alunos do 7º ano, e o objetivo dessa aula é fazer com que vocês relacionem e identifiquem essas diferentes formas de escravidão, tá? Pessoal, quando eu falo o termo escravo, está correto? Não, exatamente. Por quê? Quando nós falamos sobre escravo, nós estamos derivando que ele nasceu escravo, quando na verdade não. Ele foi escravizado, ele se tornou um escravo à força. Na Idade Antiga, a mão de obra escrava era um modelo de trabalho que sustentava a economia em Roma. E na Idade Média, qual era o tipo de mão de obra predominante? É a servidão, exatamente. Pessoal, é importante vocês saberem que escravidão e servidão não são a mesma coisa. Outra coisa importante é que, diferente da Idade Moderna, na Idade Antiga e Medieval, a escravidão não tinha nada a ver com a questão étnico-racial. Ou seja, a pessoa não era escrava simplesmente por ser negra, tá? Eu trouxe aqui para vocês um mapa mental, onde vocês vão entender um pouquinho mais desse processo. Durante a Idade Moderna, teve-se a necessidade de uma mão de obra barata e lucrativa para os senhores feudais, devido à necessidade de produção de cana-de-açúcar. Os senhores feudais eram proprietários de terra e possuíam muitos servos, chamada ali de mão de obra, trabalhando para eles. Como já vimos em aula anterior, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no período de colonização, eles começaram a traficar pessoas da África, africanos escravizados para trabalhar nessa produção de cana-de-açúcar e café. Ou seja, esses escravizados eram trazidos da África para trabalhar aqui à força através de navios chamados navios negreiros. Durante essa viagem no navio, os escravizados eram trazidos em péssimas condições de sobrevivência. Eles sofriam muito com a falta de alimentação, falta de água potável, para beber, e havia também muitas torturas durante a viagem. E foi aí também que começou o comércio de compra e venda de pessoas, pois os escravizados, ao chegarem aqui, eram expostos em praça pública como mercadoria, e os ricos da época compravam esses escravizados. Agora, nós vamos falar um pouco da escravidão antiga que envolve Roma e Grécia. Existiam ali dois tipos de escravidão, a escravidão por dívida e a escravidão por guerra. Como assim, professora? Existia uma sociedade sedentária. O que é uma sociedade sedentária? Que tinha ali uma mobilidade social. Por exemplo, eu não precisava ser negra para ser uma escrava. Se eu tenho uma venda de perfumes, comprei demais e não tenho como pagar aquele que me vendeu, eu me torno escrava dele. Só que, após eu quitar essa dívida, eu volto a ser uma pessoa livre. Sendo assim, deixo de ser escrava. Isso é uma sociedade com mobilidade social. Um comerciante pode se tornar escravo, e um escravo pode se tornar um comerciante, escravidão por dívidas. Já a escravidão por guerra, como vocês podem ver aqui no mapa mental, os prisioneiros, onde estão os prisioneiros, ela ocorreu devido a um processo imperialista por questões de expansionismo, busca por terras, por mais territórios. Tratava-se de uma guerra entre regiões e aqueles que perdiam essa guerra se tornavam escravos de quem ganhou, tá? Em Roma não é muito diferente. Existiam também a sociedade sedentária, com mobilidade social, posso me tornar escravo e ou comerciante e vice-versa, só que havia também algumas diferenças, uma pirâmide. Existiam os escravizados comercializados, onde a classe superior dessa pirâmide, chamada de patrícios, mandava capturar os escravos e vendiam eles como os produtos, tá? Gerando ali um produto, vendiam esses escravos gerando um produto. Tinha também os escravos gladiadores, que eram escravos lutadores, que eram usados como diversão nos coliseus. O coliseu era usado como um grande palco de apresentação dos ricos e nobres. Os escravizados eram colocados ali para lutar, gladiar entre si para a diversão dos poderosos. Mas o coliseu também era usado como palco para execuções. Tá? E por último,
como havia dito no início da aula, né, diferente da escravidão, existia também a servidão medieval, que ocorreu na Idade Média, onde pessoas ali se tornam servos de outras. Havia, na época, uma disputa por territórios, onde guerreiros adentravam o espaço inimigo para tomar o território romano, e aquele território invadido passava a servir ao seu invasor. Essa situação foi causada pela instabilidade do Império Romano na época. Os camponeses que habitavam ali, pessoal, ficavam aflitos com a possibilidade de invasão. Então eles pediam socorro e abrigo, né, e proteção aos reis locais. Então, em troca dessa proteção, comida e moradia que os reis ofereciam, esses camponeses trabalhavam ali como servos desse castelo. Eu trouxe aqui para vocês duas figuras, tá? Onde eu vou pedir para vocês, por fim, né, como atividade de aula hoje, sobre a nossa aula, trouxe aqui duas figuras para vocês analisarem e responder de forma clara e objetiva qual o primeiro impacto sentido por vocês ao verem essas imagens, tá bom? Respondam e iremos corrigir na próxima aula, tá bem? Obrigado por hoje, viu, pessoal? Até a próxima!